Foi-se o tempo que faculdade garantia alguma coisa. Eu não vivi isso. No meu tempo, a faculdade já não garantia. Então, 10, 15 anos depois da minha formatura, a formatura 10, né? Um pouco mais de 10 anos, 12 anos, as coisas, elas pioraram nesse sentido. Professora, o mercado hoje, ele exige experiências surreais daquelas pessoas que desejam ingressar em um cargo ou conseguir uma vaga. Existe como a gente superar ou como lidar com essa questão, né? Como lidar com esta situação. E, gente, isso casa perfeitamente com o vídeo que eu postei esses dias de uma reportagem que saiu falando que a nova geração tem dificuldades de encontrar emprego porque justamente ela não está preparada. E ali na reportagem falava que para uma vaga de trainee era exigida uma experiência de 2 a 5 anos em qualquer coisa, uma experiência laboral, jovem aprendiz, etc e tal. O que acontece? Quando a gente olha para algumas vagas e olha algumas exigências, muita gente fica chocado. Então, para estágios no direito exige-se inglês ou um idioma que tu fale com fluência. Tem escritórios que lidam com outros estados, então eles podem aceitar o espanhol ou o italiano, já vi isso acontecer. Alguns exigem minimamente um conhecimento de informática, que pode ser um Excel, alguns exigem um manuseio melhor de alguns aplicativos. É claro, gente, que tudo tem que ser analisado de acordo com a situação. Agora, como professora, que eu vou superar isso? Tem como eu transpassar essa barreira das experiências surreais? E, gente, claro que tem. Obviamente tem como. A questão é que tu tem que tomar conhecimento dessa realidade. Então, eu sei que muitas vagas exigem algumas coisas que são mais difíceis de alcançar. Mas tu tem que aceitar essa realidade e levantar o teu sarrafo, certo? Levantar o teu nível para que tu seja a estudante que vai conseguir ter ou oferecer minimamente aquilo que é requerido. Então, essa história de experiências que são exigidas, muitas das coisas a gente já sabe. Há um bom tempo, há muito tempo, na verdade, a gente sabe que existem vagas, que existem trabalhos que exigem outro idioma. A gente só tem que decidir o que a gente vai fazer, como a gente vai reagir a esse tipo de situação. Tem duas opções. Ou tu fica parado, desesperado, porque tu não tem o que algumas vagas exigem, ou tu vai atrás. Então, é diferente, por exemplo, de falar uma coisa que surgiu ontem e eu preciso que tu seja fluente nisso. Línguas estrangeiras, só a título de exemplo, é uma coisa que a gente sabe há muito tempo que a gente tem que ter. Professora, mas eu não tenho condições, ou eu não sei o que fazer. Tu vai ter que planejar. Nem todas as vagas vão exigir esse tipo de coisa, mas normalmente as melhores vagas têm exigências mais altas. Algumas outras vagas não têm exigências tão altas, mas também a possibilidade de crescimento muitas vezes não é alta também. Entende? São escolhas que a gente tem que fazer na vida. Se tu quiser jogar um nível alto, tu tem que ter um nível alto também. Tem que ser um estudante de valor, um estudante que tem mais do que os outros. O que a gente vive hoje? Uma massa de centenas de milhares de estudantes de direito que são mais do mesmo. Que eu posso pegar um e trocar por outro e não muda nada, porque eles não têm nada de diferente a oferecer. Chega o teu chefe, estou saindo do estágio, beleza, amanhã eu pego o outro, vai ser igual, tu não tem nada de diferença. E o aluno que tem o seu valor é aquele que o chefe fica chateado. Poxa vida, essa aluna, essa estagiária vai sair e ela realmente tinha algo mais. E sabe de um detalhe? Eu falei de língua estrangeira, eu falei de saber de computador, eu falei umas coisas assim, só que naquela reportagem que foi publicada no Instagram, que eu acabei de comentar, falava-se de algumas habilidades básicas que os alunos, que os jovens não têm. Por exemplo, comunicar-se, começar uma história e explicar a ponto dos outros entenderem. A gente parece que está perdendo um pouco o dom da fala. É tanto tempo no celular, no computador, não sei, a gente está com dificuldade de se comunicar bem. E no direito eu preciso me comunicar muito bem, falando bem, escrevendo bem. Entende? Outra habilidade, que nem é habilidade, né, gente? Mas ser pontual. As pessoas não conseguem mais cumprir horários, não conseguem se organizar para dar conta de fazer as coisas. Na entrevista em especial que a gente viu, que eu vi que eu estou comentando aqui, falava-se que as pessoas iam vestidas inadequadamente para as entrevistas de emprego. Gente, não é difícil a gente saber que existem roupas adequadas para momentos diferentes. Então, eu não vou na entrevista de emprego como eu iria na praia, como eu iria num barzinho com amigos, como eu iria numa festa. São ocasiões diferentes e parece que a gente perdeu um pouco o senso. Acho que era 20% dos entrevistados levavam os pais na entrevista, que é algo que eu realmente não entendo. Teus pais são do teu lado, eles te ajudam a responder a pergunta, como é que é? E daí na hora de trabalhar, tu vai trazer teus pais junto? Entende que são coisas tão simples e tão básicas que parece que a gente tem que falar de novo porque se perdeu.
Então, gente, às vezes a gente cria na nossa cabeça que são experiências, expectativas surreais. A depender da situação, se tu não te preparou, para ti vai ser surreal. Mas para outras pessoas, não é. Quem se prepara, quem cria o seu valor, quem vai aproveitando o tempo da faculdade, chega no final e não tem toda esta dificuldade. Por quê? Porque já foi fazendo. Ah, professora, mas tem experiências que eu não consigo ter durante a faculdade. Perfeito? Por exemplo, eu não consigo dar aula em universidade se eu estou ainda estudando na faculdade, né? Como é que eu vou ser professora e aluna ao mesmo tempo? Embora em algumas situações possa ocorrer. Não tem como. No entanto, quando eu consegui meu primeiro emprego de professora, o que eu usei como experiência foram as monitorias, os estágios supervisionados que eu fiz enquanto eu estudava. Tá entendendo? A mulher que eu conversei era uma coordenadora, ela precisava de professores, mas ela precisava de alguém que tivesse o mínimo de experiência dentro de sala de aula. Eu tinha recém terminado o mestrado. Eu não tinha tido tempo para fazer aquilo. Mas eu falei que eu fiz estágio supervisionado, eu falei que eu fiz monitoria na faculdade. E aí, quando eu fui falar com o reitor, que foi a decisão final, ela me falou, tu precisa dizer que tu já esteve em sala de aula, tu já esteve, eu estive nessa e nessa situação. E naquele momento, foi o suficiente. Talvez em outras situações não fosse, mas dentro das tuas possibilidades, tu tem que criar as tuas experiências. Ai, mas é difícil, eu não tenho dinheiro, que é uma das coisas que a gente mais fala. Você vai ter que encontrar um caminho. Hoje em dia, a gente tem possibilidade de aprender inglês em aplicativo, lendo. Só que, olha que interessante, a gente tem tantas possibilidades que a gente está tão mal acostumado que se não for alguém fazendo por mim, eu não consigo. Então, gente, eu sei que é um pouco duro ouvir isso, a gente fica ali, sabe, com a cabeça até quente de pensar. Mas se tu não fizer durante a faculdade, tu vai ter que fazer depois. E cada vez mais o mercado vai ser seletivo, porque a gente tem muita gente. Como que ele vai avaliar quem consegue, quem não consegue, quem vai ser um bom funcionário, um bom estagiário, por meio do que ele consegue medir? E, infelizmente, não tem como a gente saber se uma pessoa é pontual ou não numa entrevista. Ela vai dizer que é, a gente vai ter que acreditar. Ninguém vai dizer que não é, né? Não, eu me atraso sempre. Só que, se tu não começar a buscar melhorar todos esses pontos desde cedo, em algum momento, tu vai ter que fazer. Então, uma coisa que a gente tem que perceber é que durante muito tempo, as pessoas levavam a faculdade de qualquer jeito, aí paravam, sentavam, estudavam ali um tempo para poder colocar aquilo que elas não fizeram durante todo o tempo em dia, e dava tudo certo. Hoje, gente, tem algumas características, algumas habilidades que tu não consegue adquirir em um mês. Precisa de mais tempo. E aqueles alunos que estão dormindo ainda, que não perceberam isso, vão pagar mais para frente. Tu pode até fechar os olhos para o que eu tô te falando agora. Mas, em algum momento, isso vai aparecer na tua vida. Mesmo a questão de ser organizado. Mesmo a questão de cumprir um horário, de estar no compromisso na hora combinada. Entende? É o tipo de coisa que a gente tem que estar batalhando sempre para fazer direitinho. E depois que tu entra num ritmo, tu encontra a forma como funciona melhor para ti, é só levar. Gente, veja bem, quando a gente fala que as expectativas são surreais, a gente vai ter que escolher entre fazer o que precisa ser feito ou se vitimizar e ficar no buraco triste chorando. Tudo bem, fica um pouquinho se tu precisar, eu entendo, mas depois tu vai ter que agir, senão tu nunca vai sair daquele lugar. Se tu quer as melhores vagas, tu tem que te preparar para as melhores vagas. Se tu quer o teu caminho no direito de acordo com o que tu sonhou, tu tem que te preparar para aquilo. E a depender do que tu deseja, tem muita coisa que tu já pode fazer desde cedo. Se tem uma coisa que eu falo é que o primeiro dia da faculdade de Direito, tu já está começando a tua vida profissional. Não é no primeiro dia após a formatura. Tua vida profissional começa no primeiro dia de faculdade. E é horrível ouvir isso, principalmente se tu, como eu, ficou os 2, 3 primeiros anos da faculdade sem saber para onde ir. É necessário que a gente encontre um caminho e comece a fazer as coisas, porque tu vai pagar por isso em algum momento. Ok? Então, habilidades surreais, um aluno de valor. Eu preciso ser um estudante de valor que vai conseguir superar essas expectativas. Se eu for mais do mesmo, se eu for um aluno descartável, que eu posso ser trocado por qualquer outro que não faz diferença. O que é descartável, né? Aquela coisa que tu joga fora e não faz diferença. Então, a gente tem que escolher. Tem que escolher na tua vida. Eu vou ser mais do mesmo, eu vou levar minha vida do jeito que der, vou estudar como der, vou colar, vou ser o mínimo ou não. Eu não quero ser mais um que tem que fazer qualquer outra coisa porque não encontrou lugar no direito. Eu quero meu lugar no direito. Então, eu vou fazer o meu melhor. Foi-se o tempo que faculdade garantia alguma coisa. Eu não vivi isso. No meu tempo, a faculdade já não garantia. Então, 10, 15 anos depois da minha formatura, a formatura 10, né? Um pouco mais de 10 anos, 12 anos, as coisas, elas pioraram nesse sentido. Não é só a formatura que não basta. É pós-graduação que não basta, se não tiver prática alinhada.
É conhecimento que não é o suficiente se tu não tiver outras características. Porque também a gente sabe que não adianta ser um profissional que decorou o direito, é insuportável. Em alguns ambientes, não dá, a pessoa é mandada embora. Ok? Então, é isso. Prepare-se. O nível aumentou, tu vai ter que aumentar também. Vamos aceitar essa realidade e fazer o que a gente puder para poder chegar ali. Ok?